Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Estação Verão, né? Nossa estação Hamburgo, direto das areias do litoral norte gaúcho. Não exatamente das areias, né? A gente segue aqui passeando pelo nosso litoral norte gaúcho. A gente volta na nossa querida Osório, cidade dos bons ventos, com uma turma muito especial. Fizemos um programa maravilhoso recentemente. Me convidaram a retornar. A gente está com um embrião num projeto muito bacana aqui. Eu estou muito feliz de estar com eles a céu aberto agora, praticamente céu aberto aqui, né? Quase uma... Seria uma choupana aqui, professora? Pois nós estamos a céu aberto porque está chovendo, né? Mas é uma palhoça. Uma palhoça, tá bem, uma palhoça, ou o que sobrou dela, né? Está em restauro aqui esse espaço, mas o parque é lindíssimo, a lagoa é belíssima, a gente acabou de ver um ratão passeando, muitos pássaros diferentes, uma flora e uma fauna exuberantes, um dia lindo, né? Não para quem está lá na beira do mar, mas para a gente que estava torcendo muito por uma chuvinha gostosa, que está abençoando todo esse Rio Grande do Sul. A gente está feliz da vida de estar aqui em Osório, quase sem vento, mas não vamos falar muito alto, senão ele vem, né? Incrivelmente, né, Adela Alves, um dia muito tranquilo, muito gostoso, e a alegria dos pássaros com essa chuva é evidente, né? Como eles estão cantantes. Que bom estar contigo, obrigado novamente por nos receber aqui. Uma alegria mais uma vez participar do programa, falar um pouco da nossa cultura aqui, estar na presença de amigos. Eu acho que isso nos torna pessoas que vamos curtir um pouco cada momento, né? E falar, eu acho, dialogar com os amigos, dialogar sobre cultura, falar da nossa região aqui. Acho que nós que estamos aqui gostamos muito. Adela Alves Costa, né? O Rodrigo Trespa, nosso querido amigo também, nos recebeu aqui, montou todo o esquema para nos receber lá na biblioteca pública e hoje disse, olha, vamos sair do estúdio, vamos para um lugar aberto e tá um lindo dia. Prazer muito grande falar com o amigo de novo, o teu ouvinte, quem nos acompanha pelas redes sociais, mostrar um pouquinho da nossa querida Osório, conversar sobre cultura, com pessoas tão especiais. Aqui temos dois grandes colegas, dois grandes ativistas que trabalham muito pela cultura da cidade, da região, que escrevem poesia, que escrevem livros de pesquisa, né, que vai falar um pouquinho sobre Ternos de Reis, sobre nossos poemas, enfim. O que é o Anderson e a professora Cristina, são duas pessoas muito especiais. Junto contigo e com o teu telespectador, é um prazer sempre participar do programa. Ô Rodrigo, me parece que a gente está... Tu só traz hamburguenses para falar comigo, hein? Pois é, suspeito isso, né? Só que tem uma coisa... É empatia? Empatia. Mas são pessoas especiais que atuam aqui na região, que não nasceram em Osório, mas adotaram a cidade como lugar de moradia, de residência e de atividade, né? Que ajudaram e ajudam sempre a gente a divulgar as coisas daqui. Acho que isso é importantíssimo, independente de onde vieram. O fato é que adotaram a cidade, a região, são sempre bem-vindos, né? Ô, professora, o pessoal diz que o lugar que a gente escolhe viver fala mais da gente do lugar onde a gente nasceu. Obrigado por nos acolher aqui na tua Osório agora, né? De Novo Hamburgo, né? De Novo Hamburgo. Professora Cristina Maria de Oliveira. Exatamente. Boa tarde a todos. Com satisfação, estamos aqui em Osório, a nossa cidade hoje, né? Porque a cidade ontem foi Novo Hamburgo mesmo, né? Então, depois disso, em 2013, eu escolhi vir para cá por questões profissionais, enfim, mas fui construindo raízes, né? Porque se pode trazer mudas e transplantar a lugares diferentes. E essa cidade, essa terra tão querida,
que hoje está muito alegre por causa da chuva, né? Depois de toda a situação de calor que passamos aí nos últimos dias, né? Então, com satisfação, recebemos vocês e somos recebidos por vocês. Obrigada. O que fez a senhora vir para cá lá atrás, 2003? 2003 foi quando eu mudei. Na verdade, há mais de 30 anos foi a Lagoa, né? Então, morei aqui também por questões profissionais lá em 79, 78, 79. Lecionei ali na Rural, na escola estadual, né, na Rural. Mas fiquei apenas alguns meses aí, não chegou nem a completar bem um ano, e aí voltei para Novo Hamburgo. Mas devo ter deixado alguma raiz, porque enquanto isso, em todos esses anos, eu vinha sempre passar minhas férias, veranear ali na Lagoa do Palmital, quando estava se construindo, né, há mais de 30 anos ali um loteamento fechado, que é o Jardim da Lagoa, que acolhe muitos hamburguenses e pessoal do Vale dos Sinos, né? E por fim vim morar aí em 2003. No mesmo lugar onde conviveu esse tempo todo. Exato, eu vinha primeiro na casa de compadres, né? Então, todo veraneio, e depois fiquei proprietária, né? E hoje estou aí no Palmital, morando definitivo, depois de ter trabalhado 17 anos na Faculdade de Osório. Eu imagino que falar do que fez a senhora vir para cá é fácil, né? O que a senhora deixou lá, hein? O que ficou lá por Novo Hamburgo? Tem vários parentes, familiares que estão por lá, muitos amigos, não é? E sempre fica aquela referência do berço materno, né? Enfim, os familiares dos Oliveiras da época, né? Então, meus pais vieram a Novo Hamburgo morar, meu pai lá nos anos 1930, por aí, 35, parece. E toda a família se constituiu, eram 10 irmãos, né? Então nós somos hamburguenses de nascença, e hoje sou osoriense, depois de ter sido também um tempo caponense. O que aqui a senhora encontrou como raiz para a sua produção intelectual, cultural? O que faz com que tenha uma cena cultural tão pujante, né, tão animada aqui nessa região? Eu sou da área da linguagem, né? Então vim para o curso de Pedagogia e de Letras da Facos, hoje Unicenec, e essa disciplina também de língua portuguesa, comunicação e expressão, tem em todos os cursos. Então, nesses 17 anos, não sei quantos mil alunos a gente conviveu, os jovens, que hoje, né, são aí os senhores de Osório, né? Os escritores, o escritor que foi meu aluno também, né? Enfim, que são os escritores, que são os artistas e tal, mas o mais que eu quero destacar é assim, ó, desde a minha infância, épocas natalinas, a minha mãe fazia um presépio enorme. E a gente, criança, né, podia arrumar o presépio, não mexer nas bolinhas que eram de vidro, né? E cabia a mim, no imaginário infantil, ao mexer com os reis, os reizinhos, as estatuetas dos reis magos, o imaginário, porque a mãe dizia assim, não bota ainda no presépio, é só no dia 6. E construção, né, do imaginário infantil e aquilo. E meus avós contavam a história, meu pai contava a história, e aí começaram a história do terno. A família não recebia, né? Não era o costume da nossa família, mas sabia muita coisa sobre o terno de reis a partir dessa narrativa oral. E qual não foi minha surpresa, quando eu chego aqui em Osório em 2003, aqui existe. E aqui nós temos um berço dessa cultura viva, o que me levou a me tornar uma pesquisadora nesta área de terno de reis, e hoje já conseguimos botar o terno de reis de Osório e de todo o litoral norte
dentro do Cadastro Nacional da Irmandade do Reisado, Movimento Reisado do Brasil. Porque essa tradição, essa cultura popular viva, ela se manifesta no Brasil inteiro ainda, mas de formas diferenciadas, né? E aqui nós temos um jeito particular de fazer, que são esses autos natalinos, né, com as cantorias de Terno de Reis. Que período acontece isso, professora? Muito longamente, Porque a desde... gente sabe que o dia é 6 de janeiro, Ah, sim, dia de Reis. Exato. Né? Imortalizado por Tim Maia, inclusive. Exato. Né? Tem como não pensar nessa música quando eu falo em Terno de Reis, eu já ouço os acordes dele. Mas é uma tradição que acontece em outros momentos. Vem a ser celebrada durante o período natalino também. Isso. Aqui em Osório, a gente marca a temporada de terno a partir de 8 de dezembro, que é Nossa Senhora da Conceição, por causa da padroeira do município, né, Conceição do Arroio. E então ela inicia sempre o primeiro sábado após o 8 de dezembro, e aí vai de 8 de dezembro a 6 de janeiro, vão as cantorias, né? Então a gente tem, a partir deste longo tempo de história aí, temos momentos de eventos em comum, eventos públicos, mas o tradicional são as cantorias de casa em casa. Isso aqui em Osório, que é neste período. Mas no litoral norte também tem cantorias de inverno, lá de São João, festa de Santana, né? Que tem outros momentos. Em que lugares acontecem? Mostardas, por exemplo, né? Tem cantorias de Municípios Santana. todos colonizados preponderantemente por portugueses e açorianos. Sim, esse tipo de festa popular, né? Ou de religiosidade, não religião, religiosidade popular, ele foi trazido aí para esta região pelos portugueses, né? Isso rendeu um livro, professora. Mais de um. Opa! Eu tenho aqui na minha mão o Terno de Reis, Tradição e Patrimônio Histórico e Cultural de Osório, Rio Grande do Sul. Esta capa maravilhosa também, Linda. produzida por uma artista nossa aqui que mora em Osório, a Mônica Papesco, que é outra referência nas artes de Osório, né? Ela é ilustradora de muitos livros e também já ilustrou o livro teu, né, Delau? Já participaste com ela. Também é de fora e também veio para cá, adotou a cidade, né? Tem trabalhado na cidade. Eu queria fazer uma referência, professora, se me permite, a uma história curiosa da história do litoral norte do Rio Grande do Sul, porque através dela se escreveu uma das primeiras obras publicadas por autores daqui e um dos primeiros livros publicados daqui, que é Noite de Reis, do Fernandes Bastos. Foi publicado em 1935. Foi o segundo livro, o primeiro foi do Antônio Stenzel Filho, A Vila da Serra. E o Fernandes Bastos, que é o patrono da Biblioteca Pública Fernandes Bastos, onde a gente esteve no programa anterior, ele conta como foi morto, né, um personagem que virou folclórico na região, que é o Baiano Candinho, assassinado numa noite de Reis, em 6 de janeiro de 1898. Ele havia lutado pelo lado dos Maragatos, oposição ao governo de Júlio de Castilhos, durante a Revolução Federalista, e tomado a cidade, inclusive, né, da qual depois o Bastos seria intendente em algumas oportunidades. E quando ele escreve esse livro, ele conta, na visão dele, como aconteceu a história da Revolução, da vinda desse baiano, que nós não sabemos se realmente é um baiano. Ele era um desertor da Guerra do Paraguai, talvez, e eu até faço esse questionamento no meu livro, que eu escrevi sobre a Revolução, se ele era realmente desertor, mas enfim, a tradição oral diz que ele era um desertor da Guerra do Paraguai. Ele se acosta aqui na região de Três Forquilhas e Itati, uma colônia alemã, e faz parte, né, da atividade de oposição ao governo, toma a cidade, enfim. E depois que a Revolução acaba, e teoricamente estavam todos perdoados, ele é morto por uma força policial, que o Júlio de Castilhos tinha a intenção de eliminar todos os seus principais oponentes, e o Baiano Candinho era um deles, e ele foi morto então por uma tropa policial que deveria prendê-lo, disfarçada de cantores, né, de Terno de Reis. Ele era muito religioso, recebeu esse Terno de Reis, foi surpreendido porque ele era conhecido por escapar de emboscadas, não reconheceu a emboscada por estarem trajados, né, como os cantores se apresentam, foi fazer a sua oferenda e foi
capturado e degolado nessa noite de reis, no final do século XIX. Então é uma história assim bastante conhecida e virou folclore na região, e foi um dos motivos do Fernando dos Bastos ter escrito Noite de Reis, que é uma das grandes obras que nós temos aqui na produção do litoral norte gaúcho. Primeira referência, né, Rodrigo, está no primeiro livro, o do Stenzel, né? Porque no livro do Stenzel, que foi lançado em 1924, tem a letra e a partitura de um terno de reis com data de 1864. Então, em 1864, já tinha cantante de terno de reis aqui. Aquela letra e aquela partitura não tem autoria, né, da onde o Stenzel recolheu, quem foi, mas é bastante comum, né, a gente analisando as outras letras, a gente faz esse detalhamento aí, é bastante comum, elas têm a história, enfim, do nascimento de Jesus, né, isso traz. E a partitura é porque não se tinha os recursos que se tem hoje de registrar sonoridade, né, então todos os historiadores, escritores de época, quando registravam uma canção, tinha por costume registrar junto a partitura musical, né? Porque não havia outro recurso eletromagnético aí de registro, né? Então, o primeiro terno de reis registrado, né? Porque então, se já era comum, é na referência de um livro Vila da Serra do Stenzel. E depois, então, o Noite de Reis, que também não se tem assim, ó, foi ao receber um terno, mas se foi exatamente no dia 6 ou no dia 5, foi nesse período. Não, foi no aí, dia né? 6, o registro diz dia 6, né? Mas a gente não sabe. Ele mesmo coloca, né? Que não sabe... um romanceado, né? Não, o registro que a gente tem de morte dele, de informação que ele foi. Que houve o óbito, mas é claro que a gente não sabe se foi tal qual o Bastos informa, porque o Bastos conta a visão dele, e óbvio que o Baiano Candinho também era oponente político, né? Então tinha muito disso. Então usou personagens reais, datas reais, mas a gente não tem uma outra fonte que possa ser comparada, né? Para ver se existia uma outra. Período, né? Foi nesse período. Com um terno, né? E a gente também não sabe qual foi a cantoria que foi usada. Enfim, sabe-se que era uma tropa, chamava-se volante, né? Uma tropa que se movia a cavalo e que teria sido obra do governo do estado para eliminar os opositores, mesmo depois da Revolução ter já sido encerrada. Essa história me parece que é tão boa que rende muita coisa, porque esse pessoal andou por vários lugares. Muito. Sim. Eu tratei especificamente da Revolução e dos movimentos da Revolução do Litoral Norte em 4 dias em abril, né? A professora trata a questão da Noite de Reis e, claro, dei atenção à Noite de Reis por ter sido o marco que acaba com um dos personagens, um dos líderes da Revolução aqui, mas ocorrem outros fatos, né, que são pouco conhecidos da história gaúcha, porque quando se fala em Revolução Federalista, se lembra de outros pontos da campanha, principalmente, mas não lembra do Litoral Norte. A gente teve algumas batalhas pequenas, né, e confrontos aqui, e eu narro no livro, inclusive aqui da lagoa atrás, aqui que a gente está observando a Lagoa do Marcelino, que ligava, né, no começo do século XX, Osório a Torres, e no século XIX ainda não, né, esse porto não tinha ligação com a outra lagoa, mas a gente tem relatos, por exemplo, de soldados que passaram por aqui, acamparam no centro de Osório, enquanto alguns marchavam a cavalo pela praia, alguns batalhões seguiram por aqui de barco, né, via lagoa até Torres. Então, e aí eles falam das belezas naturais, né, da paisagem linda que era o morro, e a gente tem aqui, só na região de Osório, mais de 23 lagoas, né? Então, assim, uma região muito linda e que foi registrada por alguém, um soldado que estava passando por aqui, indo para uma guerra, né? Então, assim, é uma região que tem uma história muito rica, né? Vai muito além, a gente já falou sobre isso no outro programa, vai muito além do verão e da praia, né? Nossa cultura é muito diversificada, só a história dos tropeiros, né, no início da região, que passavam trazendo os moares de Rio Pardo e levavam para Sorocaba. Imagina. E o caminho era por aqui, né? Então, assim, tem muita história, e por isso que tem, eu acho, muito artista. Quanto eles passavam por aqui, quanto era pelos campos de cima da serra? Não, eles passavam daqui e aí subiam. Aqui subiam por onde? Exato. Por Itati? Sim, nessa região subiam para cima da serra.
Porque aquele trajeto depois por Passo Fundo, né, Rodrigo, aquilo foi bem mais tarde, né? Essa região aqui, ela é a primeira concessão de sesmarias de terra no Rio Grande do Sul, acontece no litoral norte, né? Década de 30 do século XVIII. São as primeiras, né? Onde seria hoje os Sesmaria da Areia foi a primeira, né? Das Conchas, né? Das Conchas. Tramandaí, Imbé, aquela região ali. Só que não há uma povoação efetiva, né? Vai se espalhando por outros lugares, por Rio Grande, por Palmares, enfim. O pessoal seguia esse caminho passando pela serra, né? E mais tarde o pessoal vai usar as lagoas para acessar os portos também, né? Que vão subir ali por Maquiné, por Itati, enfim, acessar as lagoas, vai por Torres, pela Itapeva. Então, assim, vai se diversificando com o tempo a maneira de chegar até os portos. Era feito com a professora falou, fez referência aos moares, né? De mulas para subir as encostas, e algumas encostas são bem íngremes, né? Então, outra parte era feita de navio, isso já mais, né, no final do século XIX, enfim. Depois, eles vão criar a rede que vai ligar Torres até Porto Alegre, vão ligar as lagoas, navegação e via férrea. Algumas lagoas não tinham ligação entre elas, canais naturais. O governo do estado cria um plano de viação que faz com que essas lagoas fiquem interligadas, né? Essa aqui, a lagoa que nós estamos vendo aqui no fundo, que é a Lagoa do Marcelino, com a Lagoa do Peixoto com a Pinguela e assim por diante até Torres. Então se fazia o trajeto, por exemplo, isso até a década de 60 do século XX, né? Entre década de 20 e 60, se podia ir de Torres ou vice-versa, enfim. Saía de Torres, por exemplo, pegava um barco, atravessava as lagoas, chegava aqui nesse porto aqui, desembarcava, pegava um trem. Esse trem passava pela estação urbana no centro de Osório. Aqui era o ponto, aqui onde a gente está exatamente era o porto de carga ou de descarga da mercadoria. E seguia daqui por trem até Palmares do Sul. Depois de Palmares do Sul, novamente por via Lagoa dos Patos até Porto Alegre. Então aqui, essa região aqui, por isso que esse local aqui chama-se Memorial das Águas, que foi construído em 2016 para lembrar todo esse... Porque já não tem mais o trapício original, enfim. Hoje a prefeitura está revitalizando o lugar, está limpando a lagoa, né? Dá para ver ali atrás que tem uma... bem aqui onde a gente está mesmo, é que passava, ficavam os navios. Por que limpando? Não era limpo? Ele estava sendo todo tomado, se areando, né? Então está sendo limpado para poder ter navegação de novo. A gente, para ter uma ideia, na década de 40 a 50, mais de 60 barcos andavam por aqui, né? Carregando mercadoria, rapadura, banana, cachaça, que vinha desde a região de Torres até Osório. E todas essas histórias rendem muito para nós poetas, né? Eu só imagino, né, Alves? Porque eu não sou historiadora, as histórias eu ouço pelas cantorias dos ternos, né? Que nesses andanças por aí a gente conhece muito dessa história, né, Delalves? E aí a nossa imaginação vai, e a gente dá voz a eles, né? O importante é colocarmos, como ali no livro eu coloco, eu só organizo a narrativa deles, né? Não é um livro histórico, né? É um livro de narrativas, eu só organizo, que precisa para se constituir num livro, mas quem conta as histórias são eles, né? E é assim que a gente se inspira, né, Delalves? Com certeza, né, professora? Eu acho que o poeta ele se abastece muito na história, na memória, né? Eu tenho memórias afetivas muito vivas no meu dia a dia, porque eu fui criado pelos meus avós. A avó descendência portuguesa com italiano, o vô negro, né? E fui criado por eles, e meu avô era contador de histórias. Então, muitas histórias, é história oral, né? Então eu venho da história oral. Eu cheguei na escola sendo um pequeno contador de história, inventor de história, e por que não mentiroso às vezes, porque a gente sempre, o contador de história está sempre aumentando, inventando isso, principalmente criança, que quando conta uma história quer dar uma nova roupagem para ela, quer convencer os seus amigos que aquilo ali é verdade. Não, meu avô disse que atravessou um campo e tinha bolas de fogo correndo atrás dele. Sim, ele contou. Daí, mas é a lenda do Boitatá. Não é a lenda do Boitatá. Meu avô ia trabalhar nas olarias, né?
E em Maquiné era muito comum ter olarias, né? E sempre essas histórias que meu avô me contava em frente a um fogão a lenha ficavam muito vivas na minha cabeça. E tanto é que tem uma professora, quando eu entrei fazer o curso de letras em 2001, Maria Papeléu, psicóloga e trabalha muito psicologia da educação, e ela estava entrando no doutorado dela, e ela, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, fez uma roda de conversas, e quando chegou a mim, ela perguntou, né, eu queria saber um pouco de ti, por que fazer letras, o que está te trazendo aqui, né? E eu lembro que eu disse, bom, meu sonho é ser jornalista, que eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer lugares, de ouvir histórias, porque eu venho de uma família não tão grande, mas de um vô que conta muita história. Eu vi que os olhos delas brilharam, porque ela queria o doutorado dela nessa linha de narrativas, né, de crônicas, né? E aí ela começou a me instigar muito mais. Pessoalmente, depois ela conversou comigo, disse, eu gostaria que tu contasse um pouco mais, mas escrevesse um pouco essas tuas lembranças do passado, porque são essas lembranças que tu tens que eu estou pensando em alguma coisa para frente escrever. Isso está dentro da minha linha de pesquisa. Eu acho interessante, mas nunca com o olhar de que, bom, vou me reconhecer agora. Eu acho que foi a partir dali que eu comecei a olhar para o meu passado e dizer o seguinte, opa, eu preciso registrar isso. Não é só a minha história, é uma história de um lugar, é a história da minha família, é uma história que outros vão se reconhecer. Então, primeiramente sempre na poesia, há pouco tempo que eu estou na narrativa, na prosa, né? Mas sempre procurei muito na minha prosa, na minha poesia, trazer esses elementos, essas narrativas da nossa região. Tanto é que eu acho que ainda... nós autores temos muito ainda a contar, né, seja em prosa ou em verso, a nossa região, porque ainda, por mais rica que a região do litoral norte seja de histórias, de eventos, né, de figuras ilustres, né, não só para o Rio Grande do Sul, mas, por que não dizer, para o Brasil. General Osório aqui se radicou no Rio de Janeiro, foi próximo do Império, né? Saint-Hilaire passou por aqui, narrou um pouco as nossas histórias, quantos outros, né? Mas ao mesmo tempo, o litoral não aparece nesse cenário do Rio Grande do Sul com uma importância com a literatura, né? Principalmente a literatura e a arte. Né? Quando as grandes mídias, ou se fala em escritor, se fala em literatura, o litoral é pouco citado. As reportagens no verão que poderiam trazer esses elementos, essas narrativas, buscar literatura daqui, a cultura da gente praieira, muitas vezes são isoladamente que acontece algum fato, algum jornalista que gosta de história ou gosta de algum fato, procura, mas fazer um trabalho para resgatar, muitas vezes a gente fica um pouco isolado. Tanto é que, se procurar na literatura do Rio Grande do Sul, nós temos o Bastos e o Estênzio, apareciam até a década de 60 em alguns livros, né, do Ari Martins como referência ali, de outros, e depois disso a gente não encontra essas referências. A nossa literatura aqui, que é muito rica hoje, nós temos a Academia dos Escritores do Litoral Norte, que a professora Cristina faz parte ativamente, eu e o Rodrigo fomos presidente da academia, mas é muito mais autores, né, do que nós temos hoje na academia. Né? Nós temos, desde Torres até Mostardas, muitos autores que já lançaram seus livros, muitos autores que ainda não têm livro, mas escrevem jornal, escrevem crônicas, contos, poesias. Muitos escritores, né, professor, passaram pelo curso de letras, passaram pela Facos também, e ali se redescobriram e sentiram a sua necessidade de escrever, mas saíram da faculdade muitas vezes, acabaram pegando a sua pesquisa, a sua literatura e não publicando muitas vezes, mas eu acho que há espaço para isso ainda, né? Eu acho que Rio Grande do Sul ainda precisa conhecer mais o litoral norte, além do sol, além da praia, além do verão ainda, né? Na Academia dos Escritores do Litoral Norte, que eu te passei ali a antologia, né? Nós anualmente lançamos uma antologia, mas que é conjunta. Entre o mar e o pensar. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo? Podemos. Feliz da vida, né? Eu e os pássaros. Olha o que é a cantoria aqui na nossa volta, num belo fim de tarde.
que a gente está gravando aqui em Osório, litoral norte gaúcho, né? A entrada do nosso litoral norte gaúcho para a gente que vem da região do Vale dos Sinos. A professora Cristina Maria de Oliveira, que é filha de Novo Hamburgo também, mas que é radicada aqui já há muitos anos, meu querido Rodrigo Trespa, e o grande poeta Delalves Costa. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Se o IPTU constrói uma cidade melhor, a Prefeitura de São Leopoldo, mesmo com a pandemia, não deixou de investir em melhorias para a população. A cidade avança a cada dia com importantes obras como drenagem, abastecimento de água, infraestrutura urbana e pavimentação, transformando realidades e preservando a vida da nossa comunidade com mais saúde para todos. Pagando seu IPTU 2022 à vista até 31 de janeiro, garanta até 22% de desconto com o programa Bom Pagador. Ou pague seu IPTU em até 10 vezes sem juros, com a primeira parcela em 10 de março. O seu IPTU constrói uma cidade melhor, com cuidados permanentes com a cidade, na revitalização dos espaços públicos, investimentos em inovação, cultura, educação e segurança pública fazem uma São Léo mais forte a cada dia. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estação Verão de volta, direto do litoral norte gaúcho, a gente diz, né, direto das areias do litoral norte gaúcho, só que não, né, aqui a gente está numa lagoa e tem muito verde na volta, aqui não encontrei areia na volta aqui de jeito nenhum, mas já encontramos vários animais terrestres, vários pássaros, a cantoria está maravilhosa, deliciosa e a companhia melhor ainda, né, a gente acaba falando em poesia aqui o tempo todo, Delalves, não é falando de poesia, mas é em verso, né, professora? E eu perguntava para a professora Cristina se aqui tinha bom sonho, né? Se competia com Santo Antônio da Patrulha, porque a gente sabe que o sonho lá é muito famoso, e eu quando paro para comer sonho agora é aqui. Acaba não vindo pelo caminho antigo, né? Pelo caminho, pelo velho caminho, né? Pela facilidade, rapidez, né, agilidade. E a senhora está me dizendo que não, aqui é a rosca. Exato. Rosca de polvilho. Exato, porque é cultivo da região a mandioca, né, e o aipim, então temos tafonas, né, já é tradicional também ter as tafonas, inclusive um dos patrimônios históricos de Osório, né, histórico-cultural, que é um festival de música, tem o nome de tafona, né, e outro a Terno de Reis, outro os maçambiques, outra a Festa do Divino, que são então festejos populares. O pessoal gosta, né, de fazer festa aqui, professor. Gosta, nós temos essas tradições que podem ser registradas durante todo o ano, né, mas enfim, são datas específicas e tem outras implicações, né? Antes o Rodrigo falava de 1864 como o primeiro momento em que a gente tem registro, né, exato, de um verso de Reis, né? Mas a gente está vivendo nesse momento os 250 anos de Porto Alegre, agora em março,
e Viamão comemorando os 260 anos da chegada dos açorianos, né? Então, quer dizer, a gente tem esse registro em 1864, mas com certeza a gente tem essa história anterior a esse período. Porque os tropeiros, né, quando vinham, passavam, fazer suas paragens, né, para descanso com o gado, com, enfim, qualquer tipo de tropa que levaram, até avestruz eles levavam também, né? Eles, de noite, faziam as suas cantorias, né? Quer dizer, a rapaziada fazia as cantorias e aí foi ficando em cada região, foram deixando suas marcas, né? Então essas histórias contadas, já te passo, essas histórias contadas é a partir dessa história oral desses primeiros cantadores que passaram por aí, depois se fixaram, né? E que o nosso pessoal aí do interior, da Borússia, vários grupos de terno continuam contando a história. Inclusive, né, professora, uma das praças da cidade, chama-se Praça das Carretas. Exato. Justamente que era um local de parada desses tropeiros. E aí me lembrei também agora de fazer uma referência ao Leopoldo Titbel, o Léo Tito. Ele escreveu também um livrinho, Aventuras de um Tropeiro, em que ele narra as aventuras, porque era muito comum na região, né? Não só aqui, em todo o Brasil, mas esse especificamente a questão local, né, de como eram feitas essas viagens, né, de muitas mulas, ficar vários dias viajando. E tem o tropeirismo do Flores. Exatamente. Mas eu quis citar aqui alguém mais próximo. É do começo do século XX também, né? Mas ele faz referência a um período anterior, né? Que é o de tropas, e é bastante interessante. Uma coisa que a gente também gostaria de falar, e que eu acho que tem a ver com a questão da lagoa, navegação, tropeirismo, enfim, questão da referência cultural que a gente estava falando que tem no litoral norte, é a questão do teatro, né? Da qual o Osório é bastante conhecido, e é uma coisa, né, professor Anderson, que o teatro, as pessoas acham, o próprio pessoal daqui hoje, acha que o teatro daqui nasceu nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E, na verdade, esse teatro ele já existia desde o século XIX, né? Com o Fernandes Bastos, com o Stenzel. Havia um teatro na cidade, o Paulino Chaves, que tinha 400 lugares. Havia uma companhia teatral, que esses autores e também atores atuavam, em que eles faziam viagens pelas lagoas. Há relatos do Stenzel, por exemplo, em que ele faz uma viagem em 1892, finalzinho do século XIX, em que eles saem daqui, vão de barco até Torres para fazer uma apresentação lá, fazem as festividades, acho que, se eu não me engano, era em relação à independência ou 15 de novembro, Proclamação da República, e, enfim, depois voltam, também recebem outras atividades. Então, havia, mesmo com as dificuldades de locomoção da época, né? E não havia estradas. Hoje a gente pensa, chegar no litoral norte, a gente lembra da Freeway 101, não havia essas estradas. Tudo era feito no lombo das mulas ou então via férrea ou pela lagoa. Então, assim, era uma outra época, tinha um outro movimento, mas ainda assim tinha a questão cultural muito forte marcando a região. Parece-me que a juventude de Osório tem no sangue, tem nas veias, do artístico teatral principalmente. Temos vários musicistas famosos aí também, né? E produtores o que constrói as letras. Tem dirigente teatral também, né? Enfim, mas o festival de teatro aqui é famoso, o Arte Invento, né? Mas é uma coisa, como o Rodrigo falou, de agora, mas é uma herança aí. De quando data o teatro? O Paulino Chaves é de 1875. Quase. Mas antes disso Já havia, você pode falar um pouco mais também? Isso, o prédio, a edificação do prédio mesmo, do teatro, ele é de 75, né? E é interessante porque ele é a construção... 1875. E é interessante porque a construção dele um movimento da comunidade. Né? E vendia-se como se fosse cadeiras, né, Rodrigo? Como se fosse, agora o termo exato... Vendia pagava uma cota para a construção. Isso, eram cotas, né? E daí o padre comprava cotas, o fazendeiro comprava cotas, ou seja, alguns compravam 20 cotas, outros compravam... O escultor foi o pai do escultor Antônio Esteja Filho. Isso, né? Então é interessante porque se há necessidade, como o Paulino Chaves, que foi um desembargador que veio para cá, uma pessoa culta, né? E com
participar de eventos teatrais em outros municípios por onde passou, por onde trabalhou, né? Município, se eu não me engano, Conceição do Arroio, hoje Osório, é o 25º município no Rio Grande do Sul, então é um dos primeiros também município no Rio Grande do Sul, mas é muito distante, né, de Porto Alegre, de Pelotas, que tinha uma efervescência cultural muito grande, de Passo Fundo, e era uma região muito grande, né? Nós tínhamos a vila aqui, que é Osório, o centro, mas a região toda, desde Torres até Mostarda, era muito grande. Então, se em 1875 houve a necessidade, essa pessoa que chegou aqui, ela não foi, vamos fazer um teatro porque eu gosto de teatro, porque eu quero teatro, porque tem mais 2 pessoas que gostam, não. Antes disso, havia peças de teatro sendo encenadas, representadas, como eu falava, representação teatral aqui, nas casas das pessoas, muitas vezes, na praça, na própria festa, tem o profano e o divino, né? Armava-se os palcos perto da igreja para as festas religiosas, e o próprio teatro, muitas vezes, as pessoas que faziam teatro antes de 1875 aproveitavam esses espaços para fazer teatro, né? Então havia muitas pessoas descendentes de italianos, de portugueses, de alemães, como a própria construção do teatro. Foi o pai do Antônio Stenzel, o filho, que era Antônio Stenzel, né? Que construiu, foi o construtor dele. Alemão, né? Então a cultura, as marcas, né, dessa cultura alemã é muito forte, não apenas em Três Forquilhas, Itatia, onde a comunidade alemã, colônias, mas em todo o litoral norte nós temos muitas casas sendo construídas, engenheiros que trabalharam, ou seja, a construção do litoral norte ela é multicultural. Né, a construção do litoral norte, a história que a gente tem é de várias culturas. E esse teatro 1875, ele foi edificado, foi pensado pelas comunidades, construído o teatro a 400 lugares, né? E o próprio Antônio Stenzel, filho, que a gente considera o primeiro autor a publicar livro aqui no litoral, de 1924, mas ele conta nesse livro, que é a Vila da Serra, eventos e histórias, e traz um pouco da história no formato de crônica, né? Crônicas de costumes, digamos assim, entre 1862 até 1870. Todo o livro, as crônicas de costume, ele busca na sua memória afetiva histórias do passado para contar. Então, por isso que quando a professora Cristina falou que nesse livro tem o Terno de Reis, é porque ele traz, claro que tem a corrosão temporal, que a gente trabalha com a corrosão temporal, porque a nossa memória não é perfeita, mas ele vai resgatando essas histórias da segunda metade de 1800 ali, e traz tudo isso nesse livro. E nesse livro, Vila da Serra, o Antônio Stenzel conta um pouco do teatro, como que o teatro surgiu aqui em Conceição do Arroio, e até chegar em 1875, que é construído, e o próprio Antônio Stenzel, filho, adolescente ainda, ele encenou um drama e uma comédia quando foi inaugurado o teatro. Então ele ainda, adolescente ainda, ele já era um artista, né? E aí sim, depois, com o tempo, ele também foi ator, diretor, ele tem 4 peças de teatro que foi atribuída a ele, só que não encontra-se as peças escritas, porque na época era muito comum se publicar poesia, romance, mas publicar peça de teatro, tanto é que nós temos poucos livros do passado, peças de teatro publicadas em livro. Nós temos nos arquivos, nos memoriais, né? Talvez poucos, assim, e muito menos ainda no interior. Mas antes de 75 já tem registro do próprio Stenzel, que diz que companhias teatrais vinda de Jaguarão para cá, era comum na época, vinha aquelas companhias de município em município, né, passando e fazendo suas representações. E em Conceição do Arroio teve uma representação de um grupo teatral que veio de Jaguarão para cá, e o Antônio Stenzel se apaixonou por aquilo ali. Tanto é que depois, nos seus 20 anos, ele chegou aí para Jaguarão, conheceu essa equipe lá. Ele esteve em Jaguarão, esteve em Pelotas, esteve em Porto Alegre, esteve em Passo Fundo. Tanto é que em Passo Fundo nós descobrimos que ele foi... tem uma fundação da academia, de um espaço cultural em Passo Fundo, onde o Stenzel esteve participando como ativista daqueles movimentos lá em Passo Fundo. Tem registro, né? Então, uma personagem daqui do litoral, uma região que não é muito conhecida, mas que teve toda essa trajetória, e que hoje não está no mapa cultural e literário do Rio Grande do Sul. Talvez é esse o nosso papel aqui, né? O Rodrigo, a professora Cristina e tantos outros que estamos aqui na região,
não apenas como, nós queremos ser vistos, então não é só isso, né? É escrever para nós, para quem vem para cá, para quem tem interesse nisso, e eu acho é muito bonito a região conhecer a sua história, né? Porque as pessoas quando vêm para cá, as pessoas ficam perguntando para nós, como é que era aqui, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na praia, lá na minha adolescência, quando vinha para Osório, sentava alguém de outra cidade, perguntava, de onde tu é? Eu sou de Osório. Osório é aquela cidade, sempre quando a gente chega ali chove, né? Aí eu pensava, por que sempre chove? Por que tem muito vento? Daí eu ficava pensando, poxa, eu não sei isso, né? E aí foi aí que eu comecei a me interessar pela leitura, conhecer a história daqui, ler os livros do Guido Muri, que é um outro historiador daqui, que eu acho que também nos legou muitas histórias. Ele entrevistava as pessoas, a Marina Raimundo, e eu fui conhecer esse livro do Stens e do Basto bem depois, né? Talvez com 20 e poucos anos, quase na faculdade já, mas eu acho que isso é muito importante pelo amadurecimento do cidadão, e muito mais do que isso, por uma questão de pertencimento. Porque quando eu sinto que eu pertenço a esse lugar, a partir desse momento eu vou valorizar esse lugar, né? Eu vou salvaguardar esse lugar, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma felicidade de falar desse lugar. Eu sou daqui, eu sou dessa narrativa, eu faço parte dessa narrativa, né? E a Academia dos Escritores do Litoral Norte, ao congregar então profissionais de todas as áreas, porque escritores não precisam ser da área da linguagem, né? Temos nós, os poetas, mas além disso a gente também faz outras atividades, como a pesquisa, enfim, outras coisas, representa aí as diferentes culturas, porque nós temos a presença bastante forte também da cultura afro, né, de matriz africana, aqui na região, no litoral norte, também desconhecida pelo pessoal, e que vários pesquisadores hoje estão se dedicando, moradores daqui, né, nascidos aqui, a valorizar, né, essa matriz africana. Nós temos do patrimônio cultural, histórico-cultural de Osório, são os maçambiques, que o Dr. Oswaldir, né, Bittencourt faz essa pesquisa toda, que seria interessante, todo um programa também, né? Temos também o Ivan Terra, né, o mestre Ivan Terra, que faz toda a pesquisa praieira, né, da cultura praieira da região de Cidreira, né? Enfim, o seu Boff, que é de Maquiné. Exato, e aí alguns estão representados dentro da Academia dos Escritores, outros não, mas a gente tem de alguma forma essa ligação, porque nas feiras de livro do litoral, que são bastante frequentadas e hoje estão suspensas pela pandemia, né? Mas então a gente se encontra e aí há essas mesas, essas trocas de bate-papo. Inclusive tu disseste, né, Rodrigo, que tu vieste pela segunda vez convidado para cá, estamos te convidando então para a terceira vez, para tu vires vivenciar junto com os Ternos de Reis. Porque uma coisa é eu falar... tem um duplo sentido, tá? Porque eu me convidei, tá, ele me convidou para vir, tá? Porque uma coisa é eu falar sobre os Ternos, outra coisa é tu fazeres um encontro com os Ternos de Reis. A vivência é outra. A gente sente no sangue melhor. A gente tem muita... É normal isso, né? Quando a gente fala de uma região, as pessoas às vezes associam com determinada etnia ou história, né? A gente fala do litoral norte, as pessoas remetem muito à cultura açoriana, luso-açoriana. Mas os próprios alemães, a professora fez referência à questão da cultura afro. Os alemães aqui, quando eu já andei o Brasil todo, aí o pessoal, quando a gente fala que tem alemães no litoral norte, como assim? E a segunda colônia no estado do Rio Grande do Sul, né? O pastor Fogs, Itati e Três Forquilhas, né? E Dom Pedro, a parte católica, né? E os protestantes no que seria hoje Itati e Três Forquilhas. Mas a gente tem o terceiro pastor protestante no país, né? O Sauerbronn, o Ehlers e o pastor Fogs, né? O Voges, como o pessoal fala aqui. Então, assim, tem uma importância histórica também e às vezes passa despercebido. E é importante, assim, frisar que programas como o teu, que nos oportunizam falar de coisas assim, essa pluralidade de cultural, que o litoral norte tem muitas culturas e as pessoas, volto a falar, a gente vai falar isso aí da exaustão, mas é uma coisa que a gente bate muito, tentar desvincular a questão de litoral norte praia. É óbvio que as pessoas vão sempre vincular a praia porque litoral é o litoral do estado, né? Mas a questão assim de tentar ver de uma outra forma as pessoas que moram aqui, que circulam aqui, e a riqueza de culturas que é tão grande quanto qualquer outra região do estado. E a gente lembra sempre muito da questão da serra, enfim, e as pessoas atribuem essa questão, sempre vinculam o sucesso econômico do lugar com a questão cultural, né? E isso não está sempre atrelado. A gente
prova do que a gente falou aqui durante o programa, da riqueza cultural que tem o Litoral Norte, seja ela para a presença lusa, para a presença alemã, afro, questão dos indígenas também, que a gente tem aqui uma história de povoamento, né, de habitação indígena no Litoral Norte muito grande. Tem vários livros publicados sobre isso, mais recentemente, inclusive, que pesquisam a história dessas andanças de populações indígenas e populações ágrafas, né, que nem deixaram nada escrito para a gente, mas tem pesquisa sobre isso. Então, assim, é uma riqueza muito grande de culturas e que às vezes as pessoas associam unicamente a um período do ano ou mesmo até a uma etnia ou uma cultura. Desde que este coletivo se formou, o coletivo de vocês se formou, essas obras elas já fazem parte do ensino municipal, dos alunos do ensino fundamental, do ensino médio? Isso é uma luta. Ainda não. Por quê? Porque nem todas as obras... Vamos dizer não obrigatoriamente. Exatamente. Né? Mas fazem, porque temos vários professores que usam trabalham. maravilhosamente bem. Temos mas não é uma coisa trabalhos institucional, bons. assim, não é uma coisa que tão comum quanto em outros lugares. E é uma das coisas que a gente tem, nós aqui, nós três, mas muitos outros que nos acompanham, temos lutado nos últimos anos para isso, para identificar as pessoas, como a gente falou muito no Stenzel, no Bastos aqui, talvez quem não seja daqui, talvez não reconheça essas pessoas, e mesmo quem é daqui às vezes não vai reconhecer essas pessoas, porque não conseguem ter essa identidade com o local, né, da importância, e não estamos aqui falando de ufanismo, ninguém quer aqui fazer... apologia nenhuma. A gente para mostrar as pessoas que contribuíram para a formação cultural do município, da região, e que às vezes passam despercebidas e que precisariam sim ter. E eu vejo isso não só aqui na região, a gente vai lembrar, por exemplo, de São Leopoldo, que está num resgate, agora se aproximando dos 200 anos da imigração alemã, de alguns personagens, como o próprio Hillebrand, né, que estava meio que apagado na história, está sendo... Então, assim, acho que é importante, e também lembrando esse ano que 200 anos da independência do Brasil, fazer esse resgate histórico, não essa questão de festejo no sentido de festa, né, que a gente dá, mas de reflexão, de ver a passagem dessa data. Ninguém quer reviver aquilo lá. Exatamente, entender esses processos. Celebrar avançar. Entender os erros cometidos, como aconteceu, e também a gente fala assim, mas tivemos erros, mas a gente tem acertos também, então assim, ver isso também como uma forma de somar, né? De entender e compreender a história do país. Tudo que a gente faz aqui, eu acho, eu já falei isso no outro programa, no meu modo de ver, a gente só consegue mudar as coisas, mudar do lado positivo, né, da palavra, avançar, quando a gente participa de coisas onde a gente vive, onde a gente mora. Os meus filhos moram aqui, trabalham aqui, enfim, então, e eu posso contribuir mais efetivamente de uma forma aqui. Então, assim, se apropriar da região onde vive, do lugar onde vive, do estado onde vive, ajudar a fomentar essa questão da cultura, esses diálogos entre culturas, que acho que é bem importante, porque eu não sou daqueles que acham que quando a gente fala de cultura afro, a gente não pode falar de cultura alemã. Mas a gente pode falar as duas coisas. Tem que dialogar, né? Tem que ter um diálogo, né? E a gente vê hoje muito dia assim, muito seccionado as coisinhas, muito nas suas casinhas. Eu sou muito contra isso. Eu acho que a gente não pode muito dividir. Eu sou muito contra esse negócio de querer dividir, de querer encaixar em casinhas. Acho que tem que haver um diálogo e a partir desse diálogo a gente construir algo que é positivo para avançar. E as comunidades aqui de Osório, porque desde lá da divisa de Santo Antônio, né, quando começam as comunidades, pertence sim ao grande distrito da Borússia, que é aí no Morro, é um distrito, mas tem várias regiões povoadas, né, então que se chamam comunidades, outros campos agrícolas. E lá a Baixada, que é onde iniciam os termos de reis, as temporadas cada ano, né, são muito interessantes de ouvir esse diálogo das comunidades. As pessoas todas se conversam muito. E isso não tem, então, uma questão nem partidária, nem de raça, nem de etnia, nem de tal, né? A gente está quase terminando o programa de hoje, mas eu não posso deixar passar, Rodrigo, um episódio muito especial, triste, que aconteceu aqui também. A partir daqui é isso, 1947. Exatamente. No último programa a gente conversou sobre a noiva da Lagoa dos Barros. Agora a gente trocou de lagoa e trocou de história. E essa história é ainda mais triste que a história da noiva da Lagoa, né? Mais trágica. O Porto, que em 47, um barco chamado Bento Gonçalves, ele deixou o porto aqui no dia 20 de setembro. Curiosidades da história, né? No dia 20 de setembro, a Revolução
Farroupilha. O barco Bento Gonçalves deixa a cidade, né, deixa o porto aqui, em direção a Maquiné. Eles iriam fazer, um grupo de políticos iria fazer, inclusive o deputado, né, o filho do Fernandes Bastos, o Oswaldo Bastos, o deputado gaúcho, iria fazer um comício na região. E ventava muito, o barco estava apinhado de gente. Numa dessas lufadas de vento, o barco adernou e acabou por naufragar. E acabaram morrendo muitas pessoas. Foi a maior tragédia da navegação lacustre na sua história. Por número de pessoas que morreram, são mais de 20 pessoas. Um personagem ilustre da cidade, que era deputado na época. 2 pessoas sobreviveram. E, enfim, o barco ficou marcado na história da cidade, teve cobertura estadual, enfim. E foi um marco, né, para a navegação de negligência, né, óbvio que a questão do vento, né, também. Comoveu a cidade, né? Comoveu a cidade, enfim. Esse foi um marco triste da navegação lacustre. Houveram outros naufrágios, mas esse, assim, foi o mais significativo, que aconteceu em 47. Muito bem. E a gente não aprendeu com isso, né? Depois veio Batomuxo, depois vem o Amazonas recentemente, né? Centenas de pessoas, enfim. Muito triste que a gente não entende algumas coisas que a história nos ensina. Aí a importância da história, né, professora? Eu sou muito curiosa pela história. Porque professora, sem a história não vai fazer pesquisa, né? Chegando ao final do programa de hoje, adorei te conhecer, saber que é uma amiga da minha querida tia também, e irmã também de uma querida amiga e cunhada do meu amigo Nilo Han. Então, bom demais estar contigo aqui. Obrigado por nos acolher na tua Osório, na hoje tua Osório, né? E já aceitei o convite para nós lá no Palmital na próxima, tá? Tá combinado. A minha vontade é nós pensar naquelas igrejinhas, assim, lá em Mostardas, né? Lá em Tavares. Uma em Torres, muito bonita, né? Também bicentenária. E eu não pude perguntar uma série de coisas que eu queria conversar com vocês ainda. Evidentemente, o tempo nos pega de jeito, né? Comecei a pensar um teatro em 1875 para 400 lugares aqui em Osório. Hoje tem um teatro desse tamanho aqui? Não. Hoje não tem isso, teatro. é estranho, né? Como a história, Mas às tem vezes ela se repete em farsa, às vezes é só uma farsa, né? Pensar que é quase contemporâneo ao nosso São Pedro, ao Teatro de Pelotas, né? Ao Teatro Castro Alves, né? Pelotas. E esse teatro aqui durou até a década de 70 do século XX, né? Até ser destruído. 72. Como é que pode, né? E claro, falou de Jaguarão tem um teatro lindíssimo também, reformado agora no Parque das Cidades Históricas, e eu não sei quantos teatros do nosso estado têm uma história bonita como esse, que infelizmente antes do seu centenário. Mas continua a história com os grupos teatrais e o público de Osório, que Maravilha. vai bastante a teatro. Cada evento teatral tem muitos participantes. Professora, obrigado por nos acolher aqui. Seu ponto final. Meu ponto final, assim como os cantadores de ternos de reis, que detêm estes saberes das cantorias, que é trazido para a humanidade numa mensagem de paz há mais de 2000 anos, eu reverencio isso. Continuemos em paz, nos cuidando em função da pandemia, sempre com grande alegria, braços abertos e ventania, recebendo o pessoal aqui em Osório. Obrigada. Que delícia. Delalves Costa, obrigado por nos receber aqui, teu ponto final. Agradecer mais uma vez. Eu acho que um momento único, né? Eu acho que precisamos de mais momentos assim, né? Eu acho que poder chegar um pouco antes, né, conversar, ir nos lugares, quem sabe a próxima vez, né, Rodrigo, conhecer um pouco nos lugares, né, onde se passaram algumas histórias que a gente contou aqui, isso é importante, até para as pessoas entenderem que o mundo se transforma. Mas ao mesmo tempo que se transforma, ao mesmo tempo que nós avançamos, a gente precisa também, porque preservar também é um avanço, né? E agradecer, né, o seu público por estar nos abraçando a cidade de Osório e acolhendo a cidade de Osório, acolhendo os filhos da cidade de Osório, sejam eles filhos nativos ou adotivos, né? Obrigado. Tenho certeza, Rodrigo Trespa, que muita gente, depois que a gente começou a conversar mais sobre Osório, está pensando em dar uma paradinha aqui, tá? Eu tive esse feedback no nosso primeiro programa.
Rodrigo há muito tempo já vai na nossa Vale TV. Quando estive aqui no ano retrasado, se eu não me engano, em Tramandaí, convidei ele para ir lá comigo gravar. Desse ano eu disse, tô indo, vamos gravar? Se tu quiser pode ser em Osório, professor. Eu disse isso para ele. E ele disse assim, deixa que eu resolvo isso. Obrigado, Rodrigo. Um abraço mais uma vez, Rodrigo. Um prazer muito grande participar do teu programa. É um prazer muito grande para mim falar da minha cidade, da minha região, onde eu vivo, onde eu trabalho. E tem uma história riquíssima. Eu faço um convite às pessoas que nos acompanham também a ler um pouquinho mais da história local, seja daqui ou da sua própria história, né? Perfeito. A história do país, né? Um ano importante para o Brasil. Fazer essa reflexão com a história, voltar um pouquinho no passado e conhecer mais a história tão rica desse país. Vamos ver como a gente vai celebrar esse 1822, 2022. Vamos ver como a gente vai às urnas, né? Com esse banho de independência que a gente está tendo. Mas agradecendo sobretudo o carinho de vocês três e destacando aqui, né, os livros que a professora trouxe. Esse da Academia de Escritores do Litoral Norte Gaúcho, antologia, é a 10ª antologia? Esse X não é do Eike Batista lá, né? Antologia X. É a 10ª antologia, Entre o Mar e o Pensar. Aqui o livro que eu já fiz referência no primeiro bloco, da professora Cristina Maria de Oliveira, Terno de Reis, Tradição e Patrimônio Histórico e Cultural de Osório, Rio Grande do Sul. E mais um dos livros da professora. Diversos, professora, de poemas. De poemas. Poéticas Cotidianas, desta hamburguense, que há alguns anos vive aqui no Litoral Norte Gaúcho, Cristina Maria de Oliveira. A professora não sabe, mas a gente já combinou na outra vez que esse encontro vai acontecer pelo menos uma vez por mês. No verão vai ser pelo menos a cada 15 dias. E pela nossa Vale TV e também no canal que a gente vai construir aqui para o nosso Litoral Norte Gaúcho. A gente agradece demais o carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, a partir das 21 horas com vocês. Até lá!